Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o 11. Depois de nós lermos, deixe sua Bíblia aberta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diga comigo: nos céus, na terra e debaixo da terra. Continue dizendo comigo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Estamos continuando a série de mensagens de ser como Jesus e fazer o que Cristo fez. Você que não ouviu essa mensagem de número 4, pode depois acompanhar, que está disponível na internet. Você pode ouvir o áudio, pode assistir o vídeo. Depois você me passa o seu telefone, eu coloco você no WhatsApp da igreja e te passo também o link para que você possa ouvir as mensagens passadas. Na mensagem de hoje eu quero falar ser como Jesus, Jesus como homem, discípulos como cristãos. Nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário e a consumou, pois ele disse antes de morrer: está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Tudo aquilo que ele conquistou e depois ele ter ressuscitado dentre os mortos e confirmado assim que ele era santo, que ele era justo, tudo isso que ele fez, ele conquistou para mim e para você, para que eu e você possamos, da mesma forma que Jesus se fez homem, nós como discípulos e discípulas de Jesus possamos nos tornar verdadeiros e verdadeiras cristãs e cristãos. Por isso, nesse texto introdutório que nós lemos, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que alguns estudiosos também vão dizer que era um hino cantado na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, ele estava dizendo à igreja que a igreja tinha que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, ou o mesmo pensamento, e deveriam se desprender, desapegar. Lembra da OLX? Desapegar. Eles deveriam se desapegar, assim como Jesus se desapegou de todo orgulho e todo direito, por ser igual a Deus. Ele não usou como usurpação, como direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, mostrando para mim e para você que tudo quanto Jesus fez, desde o seu nascimento, pois ele nasceu da Virgem Maria, até o momento do seu nascimento, mas depois Maria e José tiveram outros filhos, irmãos e irmãs, porque eles eram casados, e não tem nada errado nisso, amém? Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus, a partir do seu nascimento, ele se desapegou de ser igual a Deus, do direito que ele tinha, do poder que ele tinha de ser igual a Deus. E por isso que a Bíblia diz que ele esvaziou-se, ele se esvaziou-se, se tornou fraco, se tornou vazio. É isso que quer dizer o texto no original. Ele se tornou vazio de si mesmo. Para quê? Para se tornar a semelhança de nós, seres humanos, mostrando para nós que tudo que Jesus Cristo fez, ele assim o fez como homem. Porque eu e você, no meio da cultura que nós estamos inseridos, católico, cristã, evangélica, protestante, nós temos uma imagem de Jesus, e graças a Deus que nós temos, que ele é divino, que ele é filho de Deus e que ele é Deus,
Mas quando a gente exalta muito isso, a gente começa a olhar para Jesus, e a gente começa a olhar para Jesus e começa a dizer, é Ele que pode ter feito isso, são pessoas especiais que Deus escolhe, mas eu não posso viver da mesma forma que Jesus viveu e não posso fazer aquilo que Ele fez. E aí nós anulamos tudo aquilo que Ele conquistou por mim e por você. Então por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para que eles deveriam também se desapegar do orgulho, do direito, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Amém? Amém. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos purifiquem as mãos, pecadores. Acheguem-se a Deus, Ele também se chegará a vós outros, também se chegará a vocês. Por isso nós devemos nos desapegar de todo orgulho, de todo direito, de tudo aquilo que nós possamos nos exaltar diante de Deus. Como Jesus disse, que duas pessoas chegaram ao templo para orar, e um era fariseu e cumpria toda a lei, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo até da hortelã, até daquilo que você tem na sua casa, daquele temperinho, ele coagulava, cominho, mas qualquer tempero que você tem em casa, e daí você calcular e dar o dízimo, imagina daquilo, eles faziam. Só que ele chegou ali no templo e falou, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os homens, que são ladrões, são avarentos, eu não sou como os outros homens que fazem tudo de errado. Só que ali diante de Deus, na sua oração, ele se exaltava, ele olhava para cima. Enquanto chegou um publicano, talvez na porta do templo, nem entrando no templo, porque eles eram proibidos de entrar no templo, talvez só numa sinagoga ali na porta, batendo no peito, ajoelhado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque o publicano naquela época, ele trabalhava para Roma e ele fazia muita coisa errada, porque ele cobrava imposto a mais que o devido. Jesus vai dizer que aquele publicano saiu para casa perdoado por Deus, enquanto que o outro que se exaltou, ele saiu dali sem ser perdoado por Deus, sem ser justificado. Portanto, o próprio Jesus, quando se tornou forma humana como eu e como você, ele se desapegou de ser Deus. E por isso qualquer filme que eu e você possamos assistir de Jesus, que mostra ele curando o passarinho quando era criança e ressuscitando o passarinho, ou tem um filme no Netflix que ele ressuscita até outro menino, é só um filme, não é fato verdadeiro, porque a Bíblia vai dizer lá em João que ele fez o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, ou seja, seu primeiro milagre ele fez em Caná da Galileia. Portanto, meu irmão, minha irmã, ele se desapegou de ser igual a Deus, se esvaziou do poder de ser Deus para se tornar um ser humano como eu e como você. É assim que diz o texto no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ou como ser humano. Ele se esvaziou para se tornar alguém como eu e você, suscetível à morte, suscetível a ficar triste, suscetível a passar fome, suscetível a passar necessidade, suscetível a ter que fugir de pessoas para não ser morto. E nós vemos tudo isso na vida de Jesus. Jesus, quando chegou em Jerusalém, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Porque ele era um ser humano como eu e como você. Na Bíblia também diz que ali na cruz ele teve sede. Porque ele se tornou um ser humano como eu, como você, passando tanta necessidade que ele nasceu numa manjedoura. Alguém aqui nasceu no estábulo de animais? Quem aqui nasceu fora de um hospital? Levanta a mão. 3 pessoas. A maioria nasceu dentro do hospital. Jesus nasceu num estábulo, num lugar de animais. Por quê? Porque ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha, de ser igual a Deus para se tornar como eu e como você. Ele se humilhou até o fim. E se humilhou de tal maneira a ser obediente ao Pai até morte e morte de cruz.
ele não só se esvaziou de ser Deus, mas olha para mim, ele foi obediente até a morte. E não qualquer morte, tomar um tiro na cabeça e morrer. Até a morte, e morte de cruz, a pior morte que pode existir. De ser humilhado diante das pessoas, de morrer lentamente, sem respirar, fora d'água. Quem aqui gosta de nadar, já nadou, já mergulhou? Quem aqui já teve a chance de se afogar também? Eu já me afoguei várias vezes. E aí é boa a sensação de se afogar e não ter ar? Então imagina você não se afogar e não ter ar fora da piscina. É assim que se morre numa cruz. Você vai perdendo o ar, estando fora. E é assim que Jesus morreu. Por mim e por você, por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, Ele se identificou comigo e com você na nossa morte. Ele morreu a nossa morte para que a gente tenha vida. Amém? E vida em abundância. E por isso que eu estou introduzindo a mensagem de hoje com esse texto. Porque da mesma forma com que se humilhou até o mais profundo do nosso ser, da morte, daquilo que nós mais tememos, daquilo que nós choramos, mesmo crentes, quando alguém morre da nossa família, a gente chora, a gente fica triste, a gente sente saudade. Nós nos conformamos com a morte, ou a gente se conforma com a morte, sim ou não? Não. Então ele se identificou até o fim, não só com a morte, mas com a morte dolorosa, com uma morte de repente, pois ele estava bem, e de repente, em 3 dias mataram ele. Ele foi recebido em Jerusalém, como rei, como Messias, e na sexta-feira já estava morto. Ele foi recebido no domingo, e na sexta-feira estava morto, rapidamente. Imagine só, algo traumático. Quantos já não passamos por traumas? Mas ele se identificou ali comigo e com você, com a nossa humanidade, porque o salário do pecado é a morte, porque ele se tornou ali maldição na cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, meu irmão, minha irmã. Amém? Amém. A Bíblia diz lá em João que Jesus, que era a palavra, se tornou carne, e que todas as coisas foram feitas através dele. E no versículo 14 vai dizer que ele se tornou carne, e que vimos a sua glória, glória de unigênito do Pai. Aquele que estava no princípio com Deus e que era Deus, se tornou igual a nós. Em João nós vamos ver no capítulo 1 que Jesus é Deus, mas aqui em Filipenses nós vemos que ele é Deus. No entanto, ele se desfez de Deus, ele se despiu de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, para se tornar como eu e você. Por quê? Porque ele tinha um propósito, porque ele tinha uma razão. Amém? Amém. Por isso que os cristãos primitivos conseguiram experimentar algo que eu e você, nos nossos dias, poucas pessoas têm experimentado. Talvez a gente coloque essas pessoas num pedestal, e por isso que talvez como a igreja, não estou aqui falando mal, ok? Coloca a igreja, por exemplo, a igreja católica coloca umas pessoas como santos, ou na igreja cristã a gente coloca pessoas que fazem aquilo, que tem aquele dom e que ninguém pode fazer igual a eles. Mas nós não desfrutamos de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Amém? Por isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 10. E vamos ler a partir do versículo 19. Desculpa, é 11 e 19. Anotei errado. Nas referências anotei errado. É 11 e 19. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar no telão. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram
a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem muito bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aquela igreja, ela sabia viver aquilo que Jesus Cristo conquistou, um alto preço por mim e por você, desde o seu nascimento, porque Jesus poderia ter sido morto desde o nascimento, por isso que foi enviado um anjo, enquanto José dormia, para que levasse o seu filho Jesus embora, para o Egito, porque quem queria matá-lo? Herodes. E assim o fez ali em Belém, na região vizinha. Então ele teve que sair fugido. Se ele teve que sair fugido é porque Jesus poderia ser morto. Porque desde o princípio, meu irmão, minha irmã, Jesus se identificou com a mim, com a sua humanidade. E por isso que hoje continua querendo matar as crianças que estão na barriga, querem fazer aborto, querem matar as crianças de todo jeito, porque continua o espírito de Herodes, o espírito do faraó, do Egito, que quer matar a próxima geração. Por isso que nós não concordamos com isso, não fazemos isso. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, olha só, essa igreja, ela viveu aquilo que Jesus Cristo conquistou por ela, e por isso que eles foram chamados de cristãos, porque a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Eles eram discípulos, porque Jesus falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele disse também, prega o evangelho a toda criatura, vão e prega o evangelho para toda criatura. Mas no entanto, meu irmão, minha irmã, eles foram chamados, não eles se chamaram eles de cristãos, pequenos cristos, pessoas iguais a Jesus. O Jesus que a gente viu que se despiu da sua glória, agora os seres humanos despiram-se da sua glória humana, despiram-se do seu orgulho, despiram-se do seu pecado, despiram-se da sua vontade. E quando a gente se despiz dessas coisas humanas, quando a gente se humilha diante de Deus e serve a Ele de todo o coração, aí acontece o contrário. Jesus se esvaziou para se tornar que nem eu e você, mas nós nos esvaziamos para nos tornar como Ele. Você não entendeu, né? Vou ter que falar de novo. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, tende vós o mesmo sentimento, outra tradução, o mesmo pensamento, ou a mesma atitude, pode ser traduzido das três formas, que Cristo Jesus, que não usou do orgulho, do direito, de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, até ser obediente, até morte de cruz. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz e siga-me. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Então, da mesma forma, se eu e você nos esvaziarmos de todo o nosso eu, de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa vontade, de usar até Deus para conseguir as coisas que nós queremos, amém? Conseguir dinheiro, conseguir coisas, e usar Deus para fazer essas coisas, mas continuarmos no centro da nossa vida. E o centro da nossa vida não pode ser nosso, tem que ser de Deus, amém? Porque quando confessamos Jesus como Senhor, é Ele que é o dono, o patrão. E você que não veio na vigília perdeu, porque eu dei essa explicação. Mas eu quero dizer para você, quando nós nos esvaziamos desse sentimento humano, da mesma forma que Jesus se esvaziou do sentimento de ser Deus, nós deixamos de ser só criaturas de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. Amém. Glória. A imagem do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, para sermos a habitação do Espírito, e não ter menos Espírito, mas termos a plenitude do Espírito, porque Ele conquistou por mim e por você. Ele disse, se eu for, será melhor para vocês, porque eu poderei enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade.
e vocês receberão de graça sobre graça. A plenitude de Deus nós recebemos em Jesus Cristo, e por isso aquela igreja sabia disso, e por isso quando nós começamos a viver como cristãos, nós somos perseguidos. Aquela igreja começou a ser perseguida, e aqui não está falando o nome dos apóstolos, está falando o nome das pessoas comuns, dos cristãos que ouviram, daqueles 3.000 que se converteram na primeira pregação de Pedro, e depois de mais pessoas que foram acrescentadas, e subiu o número para 5.000, quando foi curado aquele homem coxo, na porta formosa do templo. Esses foram dispersos por causa da perseguição que tinha feito quando mataram Estevão, um dos diáconos da igreja. Amém? Amém. E agora estavam sendo perseguidos, mas mesmo por causa da perseguição, eles foram anunciando a mensagem aos judeus. Eles foram, e continua o texto dizendo, contando as boas novas a respeito de Jesus Cristo. A palavra usada no original é evangelizando. Eles foram evangelizando, falando das boas novas. Naquele tempo o evangelho era o evangelho de César. César, quando conquistava uma cidade, destruía com força, com violência, com sangue, trazia as boas novas do evangelho de César, porque César era o Senhor, que Roma tinha ampliado o seu império mais uma vez e tinha conquistado mais uma parte do mundo e mostrando que era soberana. Mas agora o evangelho é do Senhor Jesus, o Senhor do tempo da história, amém? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele manda, vão e evangelizem. Mas mesmo na perseguição eles foram e evangelizaram todo tipo de gente, judeus e as pessoas que não eram judeus, porque a igreja não estava fazendo isso. Eles fizeram algo novo, porque quando a gente se esvazia de nós para se tornar igual a Ele, assim como Ele se esvaziou dele, para se tornar igual a nós, amém? Está entendendo a conexão? Por isso que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não adianta só crer, nós temos que viver como Ele viveu, amém? Eles foram anunciando o Evangelho, de tal forma que diz no versículo 21, que a mão do Senhor, quando a Bíblia diz a mão do Senhor, quer dizer o poder de Deus. É um antropomorfismo de Deus, porque você está dizendo algo humano sobre Deus. É para dizer que o poder de Deus estava com ele de tal forma que muitos creram e se converteram. Quando está dizendo que o poder, a mão do Senhor estava sobre eles, é porque aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e aí as pessoas se convertiam ao Senhor, não uma igreja, não uma filosofia, mas ao Senhor Jesus. Amém? E eram as pessoas comuns. Tanto é que não tem nome aqui de ninguém. Não está falando que foi Pedro, não está falando que foi João. Jesus mandou, vão e pregue o evangelho em todo o mundo. E eles não foram, eles desobedeceram. Eles ficaram só ali em Jerusalém, ficaram ali na Judéia e em Samaria. E aí, por causa da perseguição, eles começaram a levar o evangelho fora dos judeus. E quem começou a fazer isso? As pessoas comuns. Eu e você. Pessoas comuns. Mas pessoas que pegaram o sentimento de ser como homens, se esvaziaram de si mesmo e se deixaram ser cheios de Deus. Porque quanto mais eu tenho de mim, menos eu tenho de Deus. Quando menos eu tenho de mim, mais eu tenho de Deus. Amém? Amém. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então nessa noite que o Senhor está falando, você quer mais de mim? Então tem que ser menos de você. Tem que ser menos do nosso mau humor, da nossa murmuração, do nosso sempre estar certo, e agora vocês vão ter que me ouvir, de ficar bravo, e de falar, agora você vai ver, não pisa no meu calo. É ou não é? Menos disso, mais disso, mais pessoas com a gente aqui. Amém? Amém? E foi isso que eles fizeram, de tal forma que a igreja, os líderes da igreja que ficaram ali em Jerusalém, tiveram que mandar alguém que eles confiavam, Barnabé, para ver aquilo que eles estavam fazendo. E quando ele foi, olha só o que a Bíblia diz,
No versículo 23, e ele chegando, esse chegando, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ele viu a graça de Deus. Olha só, ele não ouviu falar da graça de Deus, ele viu. Por causa dos sinais, prodígios, maravilhas, milagres, das pessoas se convertendo, das pessoas abandonando o vício, abandonando o pecado, abandonando a coisa errada. Eles viram, ele viu a graça de Deus. Agora Barnabé viu e ficou alegre, e se animou, e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Porque não é porque acontecem essas coisas conosco que nós podemos nos elevar. Jesus, quando mandou os 72, dependendo da versão 70 ou 72, em Lucas 10, eles voltaram e falaram assim: Senhor, até os espíritos malignos, os demônios se submetem a nós no seu nome. Mas Jesus falou assim: não fiquem alegres por causa disso, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Porque vocês têm a vida eterna. Portanto, o que ele está dizendo é a mesma coisa que Jesus. Você tem que continuar servindo Jesus de todo o coração. Porque se Deus começar a agir através da minha vida, eu começar a me engrandecer, eu estou indo para o lugar de lá. Eu estou voltando para o outro lado. Mas Deus me chamou para ser igual a Ele, não mais ser como eu. Amém? E ali diz que muitas pessoas, no versículo 24, foram acrescentadas para o Senhor novamente. E aí diz que Barnabé foi buscar Tarso, que estava sozinho, porque mesmo que a gente cheia do Senhor e o Senhor faça muitas coisas, a gente sempre vai valorizar uma vida. O melhor discurso de Jesus está em João 3, e foi para uma pessoa. É o versículo mais famoso dele para Nicodemos. Ele não falou: não, sou muito importante. Falar só com uma pessoa, imagina. O versículo mais falado da Bíblia foi dito para uma pessoa. E foi o que Barnabé fez, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem cheio de Jesus e aplicava. Porque fé é aplicar aquilo que a gente ouve. Porque a fé sem prática é morta. Amém? Amém. Nós ouvimos, nós praticamos, nós vamos ser cheios do Espírito. E aí muitas pessoas, mais pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, no versículo 26, assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente ensina e a gente gosta de ser ensinado. A gente ama a palavra de Deus. Nós temos prazer na palavra de Deus. Como está no Salmo número 1, que é um homem plantado à beira das águas, que dá o seu fruto no tempo devido, na estação devida. Por quê? Porque ele ama a palavra de Deus e nela ele medita de dia e de noite. E assim eles estavam fazendo. Amém? E aí no final do versículo, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E hoje a gente ouve mais cristão do que discípulo. E aí cristão perdeu o significado, e no IBGE cristão é aquele que acredita em Cristo. E nosso país hoje tem mais de 90% de cristão, né? E nosso país, infelizmente, em 2014, por exemplo, teve quase 60 mil assassinatos. 10% do que morreu assassinado no mundo está no nosso país. Sendo que nós não temos 10% da população do mundo. E todo mundo é cristão. Mas perdeu o sentido. E por isso que hoje a gente fala mais de discípulo do que ser cristão. Mas nós temos que ser discípulos cristãos, amém? Porque o que Jesus conquistou por nós, nos faz tornar como Ele, tudo que Ele fez, amém? Amém. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós temos que crer que Jesus, tudo que Ele fez, foi como um ser humano. Eu te falo que Ele só começou a fazer depois que Ele foi batizado ali nas águas, cumpriu toda a justiça. E aí Deus o batizou com o Espírito Santo, amém? Ele foi lá em Lucas 4, ele foi até a sua cidade natal, e ele leu o texto de Isaías 61, que diz que o Espírito Santo estaria sobre ele, e que o Senhor me ungiu. Deus ungiu e o preparou para que ele pudesse fazer as coisas que ele fez. Lá em Hebreus 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A Bíblia diz lá em Lucas que Jesus, quando saiu do deserto, ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo e de poder. Então Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para fazer o bem, para libertar os oprimidos do maligno. Assim diz João o apóstolo: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras
do diabo. Amém? Amém. Jesus só o fazia porque ele fazia pelo poder do Espírito Santo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque nós também fomos feitos para sermos cheios do Espírito Santo, para viver uma vida como Jesus viveu, justa e reta, fazendo o que é bom, mas também para fazer as boas obras que ele fez. Porque Jesus mora em você. Não é porque você ora muito, não é porque você sabe muito, mas é pelo aquilo que Jesus fez. E por isso eu não estou dizendo para você não orar muito, e nem para você aprender muito, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Nós podemos fazer aquilo que ele começou, porque ele mesmo dizia, olha só, você lembra daquele versículo famoso? Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. O texto continua no versículo 8, Filipe vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus responde assim, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Como você pode dizer, me mostra só o Pai, isso me basta? O Pai está em mim todo o tempo. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia pelo menos, porque as minhas palavras não são minhas, mas ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo, olha, você pode até não crer que eu sou o Messias, o Cristo, porque Jesus não tinha formosura. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele não tinha formosura, não tinha algo para agradar as pessoas visivelmente, ele não tinha dinheiro, ele não tinha poder humano, mas ele tinha autoridade no mundo espiritual, amém? Mas tudo que Jesus fazia, ele fazia porque ele tinha plena comunhão com o Pai, por isso que ele orava muito. E por isso nós temos que orar, para ter comunhão com o Pai, não para nos fazer algo melhor. A gente já é algo melhor pela fé em Jesus, amém? E porque eu tenho fé em Jesus, eu tenho comunhão livre com o Pai. E aí o Pai, Jesus dizia, olha, minhas palavras não são minhas, e nem as minhas obras são minhas. Tudo que eu faço porque o meu Pai me mostrou. Amém? Então tudo que Jesus fazia, ele não fazia no poder de filho. Por mais que a gente cante aqui, me dá poder de filho, teologicamente não é isso. A gente consegue, porque agora Jesus mora em nós. Amém? Nós podemos continuar as obras que Jesus começou, de fazer o bem e de destruir as obras do diabo, de fazer o bem e de libertar os oprimidos do diabo. Jesus diz assim em João 14:2, todo mundo sabe o texto, e a gente ora sempre a nossa oração em nome de Jesus, porque Jesus falou, tudo que pedis em meu nome eu farei. Não foi isso que ele falou? Mas antes ele vai dizer no versículo de número 12 de João 14, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E daí depois que ele fala duas vezes, 2 versículos seguintes, que tudo que pedir em meu nome será feito. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, Jesus é mentiroso? Quem acha que Jesus é mentiroso, levanta a mão. Eu vou fechar os olhos. Quem acha que Jesus é mentiroso? Abrir. Então, se Jesus falou que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez, por que a gente não está fazendo? O problema está em quem? Em nós. Por quê? Porque a gente não sabe aquilo que a gente é. Você, meu irmão, minha irmã, tem muito valor. Sabe por quê? Porque a gente só paga um alto preço naquilo que vale muito. Se Jesus entregou a sua vida e seu sangue por você, ele não morreu pelo diabo, ele não morreu pelos demônios, porque eles não valem nada, mas ele morreu por mim e por você, porque nós temos um preço muito alto. O preço mais alto de todo o universo é o meu preço e o seu preço. E na cruz ele mostrou isso. Ele não só falou, ele entregou a vida dele. Então, preste atenção, nós precisamos nos esvaziar. Quanto mais a gente se esvaziar, e aí a gente vai usar do nome de Jesus, será feito aquilo que ele disse, vocês farão obras maiores. Maiores. E como que eu me esvazio, pastor? Jesus vai dizer, ele vai dizer, aquele que me ama,
Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e o Pai me dará outro conselheiro. Veja o contexto que ele está falando. Ele está falando do Espírito Santo, está falando dos mandamentos, está falando do amor. Então ele fala assim: aquele que me ama, obedece a minha palavra, obedece o meu mandamento. Aquele que me ama e obedece a minha palavra e obedece o meu mandamento, vai receber o Pai nele, vai receber a mim próprio nele, vai receber o conselheiro, o Espírito Santo. Aquele que me ama, ele diz assim, olha só: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, eu me manifestarei a ele, em outras versões. Você quer mais de Deus na sua vida para ele falar com você? E o profeta só vai confirmar aquilo que Deus já falou com você, no seu lugar de oração? Guarde os seus mandamentos. Ame a Jesus. Ame a Ele. Quanto mais você amar, mais você fica longe. Porque Jesus foi obediente até morte. Morte de... Quanto mais obediente, quanto mais você fizer a vontade do Pai, mais o Pai e o Filho vão se revelar a você através do Espírito. Amém? Ele vai dizer no versículo 23, continua: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ele virá e fará morada em mim, você cada vez mais, porque nós o amamos, porque nós fazemos tudo por Ele, nós vamos até o fim. Não é mais o meu eu, não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle, é o reino dEle, é as palavras dEle. Amém? Jesus vai dizer em João 15: se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Por que a gente ora em nome de Jesus e não acontece nada? Porque a gente não permanece em Jesus. Mas a gente permanece em Jesus quando a gente conhece a Ele, e conhecer a Ele é fazer a vontade dEle. Quanto mais nós fizermos a vontade dEle, mais a gente sai do lado humano e vai para o lado divino e se torna mais a semelhança de Jesus. Não no interior, porque isso foi feito de graça, mas na nossa atitude do dia a dia, no nosso revelar do amor. Quando alguém nos fechar, a gente orar pela pessoa e abençoar e não xingar ela no trânsito, por exemplo. Ou quando alguém nos tratar mal em algum lugar, a gente falar, responder, por mais que a gente não esteja amando a pessoa e queira bater nela, falar assim: Jesus te ama. Aí depois você fala: Jesus te ama. Você fala assim: eu também. Você está tentando, não é ou não é? Ele falou que você tem que dizer para os outros que ama quando sentir no coração. Não tem nenhum versículo que fala quando você sentir no coração. Mas amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E foi assim. E assim nós seremos mais como Ele. E assim nós vamos produzir muito fruto. Por quê? Porque Deus já preparou o caminho para a gente produzir muito fruto. Preste atenção. Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a... E isso não vem de vós, é dom de... Não de glória, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos, perde a vez no versículo 10, presta atenção, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos, ou que preparou de antemão para praticarmos. Deus já preparou o caminho das boas obras. E quando a Bíblia fala de boas obras, no contexto de Jesus Cristo, são sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Deus fala assim, eles pediram um sinal, mais sinal, me mostra o sinal que você é o Cristo. Os religiosos puderam falar assim, mais sinal, ressuscitei Lázaro, ressuscitei o filho da viúva, curei o cego de nascença, que mais? Estou falando só 3. João vai dizer assim, foram tantos milagres, tantos acontecimentos foram escritos em todos os livros do mundo, não caberia, de tanta coisa que foi, e eles estavam pedindo um sinal. Mas, no entanto, Jesus está falando, porque eu conquistei, você pode no meu nome. Mas você pode no meu nome, por quê? Porque você se esvaziou. Porque você se tornou igual a mim. Amém? Concluindo, já estou terminando. Temos que viver a realidade da nossa nova identidade que somos. Filhos de Deus à imagem de Jesus, para fazer o bem por toda parte
e destruir as obras do diabo. Na primeira mensagem eu falei esse texto, e eu vou repeti-lo. Romanos 8, do 28 ao 26. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos a imagem de Jesus, filhos na mesma categoria, no mesmo padrão, no mesmo nível de Jesus, para fazer o bem, não fazer o mal, não pecar. Não temos desculpa mais para viver no pecado, para fazer sempre o bem e não fazer o mal, e para fazermos também as obras que Jesus fez: expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Eu não posso, você não pode, mas Ele pode, e Ele continua vivo em mim e em você, quanto mais nós nos esvaziarmos. Você pode dizer assim: mas eu não consigo, mas pela salvação você consegue. Filipenses 2, do 13 ao 14, ele vai dizer no final do versículo 13: ponham em prática, em ação, a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você não consegue? Ele disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai dizer assim: eu glorio em Deus nas minhas perseguições, nas minhas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Quanto mais eu e você temos consciência que nós não podemos, mais Ele pode. Pelaquilo que Ele fez por mim e você e conquistou na cruz do Calvário. Por isso, nesta noite eu quero orar com você e por você. Quero chamar o Ministério de Louvor. Quero convidar você a fechar os olhos. Eu não sei quantas palavras que você já ouviu na sua vida, palavras de incentivo, palavras ruins, palavras que te denegriram, que te abaixaram daquilo que você realmente é. Mas nessa noite o Senhor quer nos libertar pela verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que você foi feito não mais para viver na prática do pecado. Você não foi feito mais para viver angustiado, para viver atormentado, para viver triste, para viver deprimido, para não ter perspectiva de vida. Você não foi feito para pensar que é aquilo que ninguém dá valor. Eu quero te dizer que Deus Todo-Poderoso, mesmo se seu pai falhou, sua mãe falhou, possa ter falhado com você, o teu pai que está no céu te ama, te fez, te formou e jogou a forma fora. Você é único, você é única, criada à semelhança de Cristo Jesus pela fé. Por isso, para que Deus faça a sua obra na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a vida para Ele. Para você se tornar a imagem dele, primeiro você tem que entregar a sua imagem, fraca, perdida, pecadora, para Ele. E aí Ele te reveste de glória. Porque aqueles que Ele chamou, Ele também justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Mas o texto diz antes: Ele predeterminou, Ele preparou para que você seja a imagem dele. Mas você precisa entregar, porque Deus não entra na nossa casa sem permissão. Por isso eu quero fazer um apelo aqui. Tem alguém aqui que não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira renovar a sua fé, a sua aliança com Ele? Eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero orar com você e por você. Todos já receberam Jesus? Amém. Então agora o segundo apelo é para vocês todos que já receberam Jesus e que creem em Jesus como
como o único Senhor e seu único Salvador. Eu quero orar por você, porque você foi criado para estar perto do Pai, para ter um relacionamento pessoal com Ele. O que está faltando na sua vida não é um carro, não é uma casa, não é que pague todas as suas dívidas. O que você e eu estamos precisando é mais de Deus. Então agora eu quero te convidar, se você puder, se você quiser, se prostrar diante de Deus, aí no seu lugar. Enquanto o Ministério de Louvor tocar baixinho essa canção, você vai dizer: Senhor, eu quero menos de mim, quero mais de Ti. Revela-me aqui que sou Jesus Cristo. Você vai falar com o Senhor. Você vai se prostrar e falar com Ele. Porque você foi criado para isso. Você feche os seus olhos, continue com eles fechados. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada irmão, cada irmã. Tu ouviste a oração que foi feita e que está sendo feita por cada um, daqueles que estão fazendo agora ou estão fazendo pela internet. Pai, eu oro em concordância com eles, como diz a Tua palavra: tudo que dois ou mais se concordarem na terra seria concordado no céu, e tudo que pedimos no Teu nome seria feito. Em nome de Jesus, eu oro agora para que toda mentira, toda fortaleza, todo sofisma criado na mente de cada um aqui, toda palavra contrária, talvez de pais, talvez de pessoas queridas e amadas, que foram ditas e que entraram no coração e que causaram essa mágoa, essa decepção, e que causaram, enraizaram mentiras daquilo que eles são, e estragaram a identidade daquilo que o Senhor nos fez e nos formou. Eu agora, em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus, o sangue de Jesus sobre essas palavras ditas. Eu anulo essas palavras no nome de Jesus, no sangue de Jesus, e eu declaro que todo mal e toda mentira vai embora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que entrou por causa dessa mentira, por causa dessa mágoa, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora você, meu irmão, minha irmã, se você tem a mágoa de alguém que falou alguma coisa, perdoa a pessoa. Diga o nome, perdoa, em nome de Jesus. Perdoa essa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco todas as vidas de cada pessoa que está me ouvindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha revelar a profundeza, a profundidade do amor, ó Deus, e a grandeza desse amor, que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor se entregou e que o Senhor conquistou para nós uma nova identidade de filho e filha
de Deus como Jesus, para ser como Jesus é e para fazer o que Cristo fez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro totalmente cativa Jesus Cristo, e que a verdade liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.